Olá, olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência aqui pensando nas bases legais da educação nacional, como essa educação funciona. A gente já pegou um paralelo lá no primeiro bloco e agora a gente vai dar essa continuação, pensando aqui como essa educação estrutura-se e que cada legislação tem um ponto em específico, tem o porquê da sua existência, né? Então nós vamos pensar aí em todos esses percalços de como a educação vai se estruturando. Claro que a gente não vai esgotar todos os temas, até porque existem muitas legislações, mas a gente vai pegar alguns pontos específicos das principais, tá? Claro que lembrando aqui que cada ponto, PNE, BNCC, LDB, todas essas legislações, elas têm as suas aulas em específicos aprofundadas em cada ponto, tá? Então a ideia é que a gente pegar em como as questões fazem esse paralelo entre essas bases legais, tá? O que elas pegam de ponto em específico que você precisa saber quando vierem misturadas aqui. Ok? Claro que cada questão também vai vir direcionada aí dentro de cada legislação e como que a gente vai responder isso de alguma maneira. Ok? Então vamos lá dar sequência aqui, tá, gente? Nós vamos falar hoje dessas bases legais, mas agora, que nesse bloco especificamente, voltadas à educação infantil, tá? Então nós vamos estruturar todas as nossas aulas pensando, nós pegamos um paralelo geral lá no primeiro bloco, e agora nós vamos especificar alguns pontos, tá? Então, eu tenho uma educação que funciona dentro dos seus níveis. Então, quais são os níveis educacionais que eu tenho hoje? Se vier na sua prova falando de nível, tá? Eu tenho educação básica e eu tenho educação superior, ok? Ensino superior. O que acontece aqui? Isso é nível, tá? Então, muitas vezes as questões vêm falando lá, tentando confundir o candidato com nível e etapa. Tá? Porque etapa, gente, etapa já é outra coisa, tá? Quando eu falo de etapas, você já viu ali, né? A etapa da educação infantil, porque é isso mesmo, tá? O que acontece? A primeira etapa da educação básica é o quê? É a educação infantil, tá? Que vai ali, começa aos 3 anos na creche, vai até os 3, tá? E depois aos 4 até 5 anos, que é na pré-escola. É assim que funciona essa educação infantil. Depois eu tenho o quê? O ensino fundamental, aquele ensino de 9 anos, onde a criança vai entrar no primeiro ano, com 6 anos, e vai sair lá no 9º ano com 14 anos. Aqui, essa estruturação do ensino fundamental de 9 anos, a partir de 2006, né? Que antes nós tínhamos aí até a 8ª série, agora é até o 9º ano, tá? Essa estruturação. Depois eu tenho o ensino médio. O ensino médio, ele vai estruturar-se dentro de uma questão onde eu tenho 3 anos aqui, né? Que esse jovem vai ficar na escola, 1º, 2º e 3º ano, tá? Aqui realmente é algo mais voltado à preparação desse jovem para o mercado de trabalho, onde eu tenho os itinerários formativos, o novo ensino médio, né? Que é muito falado, então é muito polêmico também. Então essas são as estruturas de etapas dentro da educação básica. E claro que no ensino superior eu também tenho a graduação, a pós-graduação, toda essa estruturação, tá? Que a gente vai ver mais à frente, mas agora o que importa para nós é a educação básica, tá? E claro que nós temos o ensino técnico também, que faz esse paralelo aqui entre educação básica e educação superior, mas ele ou vai estar aqui ou aqui, tá? Na educação básica. Então, aí depende de como a gente vai estruturar isso posteriormente, pensando na relação das questões, tá? Então, aqui nós vamos, primeiramente, falar da etapa da educação básica, que é educação infantil. Então, gente, pensando sempre, né, eu já passei para vocês algumas palavrinhas-chave, mas ó, a educação infantil é uma etapa crucial porque é onde a criança entra na escola. Então a gente vai pensar sempre em desenvolvimento integral dessas crianças de 0 a 5 anos. Então as questões tentam confundir vocês sempre aqui, né? Então, gente, a educação infantil é direito da criança estar aos 0 na escola, tá? Mas não é obrigatório. É obrigatório a partir de quando? Já passei isso lá no primeiro bloco, né? Dos 4 anos que é obrigatório, ok? E nós vamos olhar aqui quais são as legislações que realmente findam isso, tá? Possui um arcabouço legal sólido no Brasil,
Diversas leis, diretrizes garantem o acesso à educação de qualidade e norteiam a prática pedagógica nessa fase fundamental da vida, tá? Que é a introdução da criança mesmo na escola, tá? Aqui, gente, artigo 208 da Constituição, onde vai se pautar todas as outras legislações, né? Então, primeiramente, nós temos o dever do Estado com a educação ser efetivado mediante garantia de. Daí, lá no inciso 4º, ele vai falar o seguinte: educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Então, não perceba que ele não fala do 0, dos 4, dos 3, não. É até. Tá? Então, desde a partir de quando a criança nasce até os 5 anos, ela tem garantida essa educação infantil, tá? Claro que aí toda uma estipulação de vagas, né? Nós temos muitas problemáticas com isso, aí já é outro assunto, tá? Mas aqui, enquanto estruturação de legislação, Constituição Federal é aqui, tá? Então, lembra lá da nossa piramidezinha, da hierarquia das leis, né? Constituição está aqui, no topo. Então, é o que realmente é validado, tá? Já no artigo 211, que também vai falar sobre educação infantil, né? Pensando aqui na estruturação, na organização, cada sistema de ensino vai organizar a sua educação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O que acontece? Eles atuarão em regime sempre de colaboração dentro de cada sistema, mas quem vai ficar a cargo realmente de ofertar essa educação infantil são os municípios. O que ele fala aqui no parágrafo 2º do artigo 211? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental. Então, a prioridade sempre será o ensino fundamental, até pelo próprio nome, né? Ensino fundamental, que é onde a criança fica o maior tempo ali na escola, tá? E na educação infantil também. Então, quem que vai ofertar com prioridade o ensino fundamental e também a educação infantil? Os municípios, tá? Este é cargo ali deste regime de colaboração onde os sistemas de ensino funcionam, ok? Então, primeiramente, esta parte, já a nossa LDB, eu trouxe alguns artigos principais aqui que tratam sobre educação infantil. O que a gente tem que saber, né? Ele vai repetir lá o nosso artigo da Constituição, da educação gratuita até os 5 anos, né? Isso vem de uma estruturação aqui a partir da Lei 12.796 de 2013. Aí no inciso 10 também do artigo 4º, das garantias ainda, né? O que ele vai dizer aqui? Que a criança, ela tem direito a essa vaga na escola pública de educação infantil ou também de ensino fundamental mais próxima de sua residência. A toda criança a partir do dia que completa 4 anos de idade. Então, a partir do momento que essa criança completa 4 anos, ela tem direito a uma vaga na escola pública mais perto da sua residência, tá? Isso é o que a lei diz, ok? Então, os sistemas de ensino têm que se virar para ofertar essas vagas, porque aqui está pautado na nossa LDB. É lei, então tem que ser cumprida, tá? Então, claro que eu evidenciei aqui a educação infantil, mas o ensino fundamental também, tá? Então, o que as questões fazem aqui? Elas colocam que a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, eles colocam só ensino fundamental ou colocam só educação infantil. Então, não, gente, a educação infantil e também ou de ensino fundamental, tá? Mais próxima da sua residência. A partir do momento completa 0, completa 2, não, completa 4, que é a escolarização obrigatória, ok? Os municípios incumbir-se-ão, aqui já é a atribuição dos municípios, tá? Que vai enfatizar lá o que disse a nossa Constituição. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade ao ensino fundamental, né? Então ele reiterou o que a nossa Constituição disse. Permitir a atuação de outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente essas necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Então, resumindo aqui, os municípios eles vão ofertar com prioridade o ensino fundamental e ofertarão também a educação infantil em creches e pré-escolas. Isso fica a cargo dos municípios. Caso esse município tenha sobra de verbas, aqui eles podem também priorizar e trazer outros tipos de ensino, tá? Seja ensino fundamental 2, ensino médio, também pode, mas precisa ter um acréscimo de verbas ali para isso acontecer, tá? Então, eles têm que atender o percentual mínimo da exigência aqui ofertada prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil, para depois pensar em outras formas de ensino, ok? Então é isso, gente. Aqui as cargos dos municípios e agora o artigo 29 também vai falar
da criança, né, da educação infantil, vai dizer assim, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Isso aqui nós já estudamos, né? Etapa, tá? Tem como finalidade o quê? O desenvolvimento integral da criança. Por isso, gente, guarde com muito carinho, tá? Esse desenvolvimento integral, quando estamos falando de legislação educacional voltada à educação infantil, tá? De crianças de até 5 anos em seus... O que é esse desenvolvimento integral? É escola em tempo integral? Não, tá? Eu estou pensando na integralidade dessa criança. Então, pense na criança lá. Ela não tem só cognitivo lá, né? Aprendizagem é o cérebro dela aqui. Não sou muito desenhista não, tá, gente? O que acontece? Se eu estou pensando nesse desenvolvimento como um todo, eu vou pensar no físico, eu vou pensar no psicológico, eu vou pensar no cognitivo também, intelectual, né? E também no social. Quem é essa criança? Que bagagem ela traz? É uma criança indígena, do campo, de uma escola urbana? Né? Então, toda essa relação, sim, será pensada. Eu estou falando de ensino integral, tá? Educação integral. Então, esta relação aqui. Então, aspectos, a própria LDB diz isso, tá, gente? Físico, psicológico, intelectual e social. Complementando a ação da família e da comunidade. Então, a família, né, vai ter toda essa ações ali elencadas com a criança, né, de aprendizagens, enfim, de todos os estímulos. E a escola vai dar continuidade aí nesse trabalho. Então, gente, o artigo 30 aqui também vai dizer, né, vai reiterar algumas coisas que nós já abordamos, mas só a relação ali da divisão de creche e pré-escola, tá? No artigo 30, a educação infantil será oferecida em creches de criança para até 3 anos e pré-escolas de 4 a 5 anos, tá? Então, aqui pautadas na LDB, tá? Realmente por isso que a gente estrutura isso para vocês. Aqui no artigo 31, ele vai dizer o seguinte, algumas especificações já quando eu estou atuando com a educação infantil, tá? O professor de educação infantil, o coordenador, o diretor, todo mundo que está envolvido aqui nesse processo, tá? Como que isso vai acontecer? Então, avaliação. Eu vou aplicar uma prova lá para a criança vai responder uma prova? Não, né, gente? O que acontece? Na educação infantil, o que acontece é um acompanhamento e um registro, tá? Então, vão ser colocadas fotos, atividades que a criança realizou, vão ser feitos materiais ali, vídeos, enfim, toda forma de registro é válida dentro dessa concepção avaliativa, tá? Onde o professor vai fazer o relatório dele lá, realmente pensando em como essa criança se desenvolveu. Então, ela tem alguma dificuldade motora, dificuldade de socialização, enfim, o que ela conseguiu desenvolver nesse período, tá? Fazendo esse paralelo, fazendo essa comparação realmente da criança pela criança, tá? E não de comparação dela com os demais, tá? Então, sempre quando vier esse inciso aqui, tá, gente? Na sua prova, o que você precisa lembrar? Que sempre esse acompanhamento, esse registro, será uma forma avaliativa, mas ela jamais tem o objetivo de promover essa criança a nada. Então, essa criança não desenvolveu tal aspecto, então aqui eu vou reprová-la, ela vai ficar mais um ano na pré-escola? Não, tá? Não. Ela vai ficar, aqui, o que ele complementa, né? Que esse registro do desenvolvimento dessa criança, sem objetivo de promoção, mesmo que isso seja para o ensino fundamental, tá? Então, não haverá reprovação, não há reprovação na educação infantil, ok? Então, lembre muito disso, tá? Porque as questões adoram aplicar umas pegadinhas assim, nós fizemos uma questão assim, né? Lá no primeiro bloco. Tá? Mas não há reprovação, mesmo que seja na progressão ali para o ensino fundamental. Então, a criança vai para o primeiro ano de qualquer jeito, tá? 2. Carga horária mínima atual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias, tá? Esta é a carga horária findada aqui no inciso 2º. No 13, ele vai falar o seguinte, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias, então aquele turno parcial, né, ou a criança vai de manhã para a escola, ou à tarde, né, matutino e vespertino, também como pode ser chamado. Então, se essa criança for atendida dentro desses períodos, ok, né, 4 horas, ou de manhã, ou à tarde. Se for atendida dentro de uma jornada integral, aí tem que ser ofertada às 7 horas. Tá? Onde a criança vai ficar lá na escola quase o dia todo, né? Pensando aí nesse turno diurno. Então, pensando que aqui vai ser ofertada alimentação correta, momentos realmente de interação, de brincadeiras, para essa criança vá se desenvolvendo ali dentro dessa jornada. Aqui no 4º, controle de frequência,
pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de quando? Nós já fizemos uma questão disso e esta era o gabarito, né? A exigência da frequência na educação infantil é 60%, tá? De horas, tá? Porque quantas horas são exigidas? 800. Então, é 60% das 800 horas, ok? Muitas questões colocam ali dos dias, né? Para tentar confundir você, mas 60% das horas. No quinto, ele fala expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, quando esse documento for necessário ser expedido pela família, por algum médico, para testar alguma coisa, isso será sim expedido, tá? Avisando aqui também transferências, enfim. Quando isso for necessário, a escola tem a obrigação sim de expedir essa documentação, o relatório da criança, todas as formas de registro que a professora constatou ali, tá? Então, isso é uma maneira que se trabalha na educação infantil, ok? Gente, então agora faremos uma questão aqui para a gente consolidar um pouquinho de toda essa aprendizagem. Então, vamos lá. Em relação à educação, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, e suas alterações, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 96, e suas alterações determinam princípios e garantias para a educação nacional. Tomando esses textos legais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E aí, vamos lá. O que acontece? Primeira, a gente vai validar se é verdadeiro ou falso, tá? De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e suas alterações, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência e a toda criança a partir do dia em que completar 1 ano de idade. E aí, gente, nós vimos esta lei aqui, né? O que acontece? A criança, ela vai ter direito, sim, à vaga na educação infantil e no ensino fundamental mais próximo de sua residência. Mas não é a partir de 1 ano, é a partir da escolarização obrigatória, que é a partir dos 4 anos, tá? Então, aqui, por isso que a primeira a gente já constatou que é o quê? Que é falsa, né? Aqui é 4 anos e não 1, como ele coloca, viu? Então, um simples detalhe, gente, que pode aí derrubar você, tá? Então, tem que prestar bastante atenção. Próximas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estipula que o ensino será ministrado com base na igualdade, nas condições para o acesso e permanência na escola, no pluralismo de ideias, nas concepções pedagógicas e na valorização da experiência escolar. Lembra que eu falei para vocês estudarem bastante os princípios? Essa é a ideia aqui, tá? Então, eu estou ministrando, estipulando um ensino que funciona nesta base aqui. Base, algo que não pode ser jamais retirado, senão vai despencar tudo, né? Então, igualdade sim, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, valorização da experiência escolar, tá? Então, tudo isso sim permeado, por isso aqui é verdadeiro. Próximo. A Constituição Federal de 88, suas alterações, determina que o ensino será ministrado com base na igualdade de condições para acesso e permanência na escola, na garantia do padrão de qualidade, no piso profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal e na garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Perceba, gente, está tudo bem redondinho aqui, né? Nós temos, sim, isso findado na nossa Constituição, perante tudo que é importante dentro dos seus princípios, né? Igualdade, sim, padrão de qualidade, piso salarial, findado aos profissionais de educação. Tudo isso é o que? Faz parte do ensino para que ele funcione, né? Então, essa garantia aí do direito à educação também ao longo da vida, tá? Tudo isso, sim, está findado na nossa Constituição, ok? Então, aqui também é verdadeiro. Próxima. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reza que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Tá? Então, o que acontece? A nossa Constituição vai falar isso e a LDB também vai reafirmar isso, tá? Que é dever do Estado com a educação pública ofertar tudo isso, gente. Então, ó, ofertar sim
programas suplementares que coloquem aí perante toda essa educação material didático específico, né, para cada fase. Transporte, quando for necessário, os programas suplementares de transporte, né, caminho da escola, enfim, aqueles que a gente já sabe. Os programas de alimentação, que é a instituição da merenda ali, né, alimentação escolar, e assistência à saúde, toda a interligação, né, com as UBS, com toda essa saúde, para que essa criança seja olhada, seja vista, porque também aqui está voltado no nosso ECA, né, tudo que a criança precisa, alimentação, saúde, moradia, enfim, tudo que é necessário para o seu pleno desenvolvimento. Então aqui está bem certinho o que a Constituição traz e o que a LDB reafirma perante esse texto, ok? Tranquilo? Então, gente, tudo bem certinho, tá? Dentro dessa relação. Então ficou só a primeira falsa, né? Falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira. Então ficou a nossa alternativa, a letra A, ok? Então, gente, é esse paralelo, tá? Tem que estudar a LDB, tem que estudar a Constituição e pensar como que isso cai em prova, ok? Próxima questão. Com base em documentos legais que ordenam a educação, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência com a coluna da esquerda. E aí, vamos lá, vamos ampliar um pouquinho mais isso, né? O que ele vai dizer dentro das correspondências ali? 1. A educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Qual é o documento que está falando isso e está afirmando isso? Nós já vamos ver aqui, ó, porque eles estão aqui do outro lado, tá? Ó, vamos lendo já pensando nos documentos. As diretrizes, a LDB, o Estatuto da Criança e o Plano Nacional de Educação, tá? A 2. Alfabetização de todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Já vou explicitar isso para você. 3. A escola de educação básica como espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias de diferentes regiões do país. 4. No processo educacional, respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a eles a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Tá, vamos lá. Lembra quando a gente estudou, quando eu trouxe para você a piramidezinha da hierarquia das leis? Então, o que acontece? Nós temos a Constituição Federal, nós temos as leis, que aqui, de acordo com a nossa questão, né, que está aqui nessa hierarquia das leis, o ECA, a LDB e o PNE. Todas são leis, tá? Leis. Lei, lei, lei. Aqui, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica não é lei, ela é resolução, então ela fica um pouquinho abaixo. Resolução. O que acontece? Essa resolução, gente, ela foi instituída em 2010, tá? Mas se você pegar o caderninho lá, que já vou mostrar para você o que é, acho que eu coloquei aqui no próximo slide, aqui, ó. É essa forma aqui que você vai encontrar, tá? As diretrizes. Então, ela é a resolução número 4, de 13 de julho de 2010. Só que esse caderninho bonitinho, ele surgiu lá em 2013, tá? Por isso que às vezes vocês vão ver 2013, 2010, mas a instituição da resolução enquanto artigo, inciso, tudo bem, bonitinho, é a partir de 2010, tá? Então, a ideia era ter uma direção curricular, uma direção para a educação seguir, tá? Educação, direção, tá? Então, pensando em como a educação estava caminhando, o que era importante em dado momento, tá? Até pelas fotos, você vê a questão da diversidade, né? Toda a relação do professor-aluno, né? Então, a ideia é realmente direcionar essa educação, tá? Então, essa resolução aqui. Tá, então ele quer que a gente relacione e faça essa correspondência. Qual pensando na 1 lá, né? Qual é a lei que eu vou instituir perante esta relação aqui da educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? E aí, o que você acha? Então, nós temos a 1, por quê? Qual é a nossa lei máxima da educação? Né? Perceba que aqui nós não temos Constituição, né? Porque a Constituição é a maior de todas. Mas nós temos, qual é a maior aqui que vai reger toda a educação? A LDB, né? Então, é a LDB que vai trazer toda o norte na organização, na sistematização da educação, tá? Então, perceba, quem que vai ordenar a educação infantil é isso, de tal fase a tal fase, vai ensinar isso. Ensino fundamental é tantos anos, são 9 anos, tantas séries, né? Tantos anos, tal faixa etária.
Quem que vai falar do ensino médio? Então é nossa LDB, tá? Ela que vai dizer tudo isso dentro desta relação. Por isso, gente, aqui nós já temos a 1, né? Educação básica, a formação dessa educação básica só pode ser LDB, tá? Por isso vamos colocar o 1 aqui já. A 2, ele fala assim, essa 2 é bem interessante para a gente ampliar algumas coisas. Ele fala assim, alfabetização de todas as crianças, de no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Então, gente, o nosso PNE, que nós vimos lá, né, alguns pontos lá no primeiro bloco, vamos colocar aqui o PNE, que é a Lei 13.005 de 2014. Ele é o quê? Decenal, duração de 10 anos. Ele vai dizer que essa alfabetização dessas crianças tem que se concretizar até o 3º ano do ensino fundamental. Se você já viu a aula de BNCC, você viu que lá na BNCC está escrito assim. Vamos colocar aqui, 3º ano. Se você já viu a nossa aula de BNCC, ela vai dizer que essa alfabetização tem que se concretizar até o 2º ano do ensino fundamental. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas questões. Vamos colocar aqui BNCC. Isso cai em prova, vocês viram ali, né? Então, ó, BNCC vai falar da alfabetização dentro de uma estruturação. Aí, vamos lá. Alfabetização até o 2º ano, tá? Então, gente, se cair na sua prova BNCC, 2º ano. Se cair a alfabetização do PNE, 3º ano, tá? Até porque o PNE é de 2014 e a BNCC ela é mais atual, ela é de 2017, né? Não que um, de certa forma, não tenha relação com o outro, tem totalmente. Mas a ideia é que aqui o PNL é temporário, né? Mas a BNCC ela é permanente, então ela que vai dar a base para toda a educação acontecer. Então, gente, quem já deu a resposta, né? Praticamente. Então, essa ideia aqui de alfabetização até o 3º ano, claro que não tem BNCC aqui para a gente confundir, né? Toda essa estruturação, mas as crianças têm que concretizar essa alfabetização segundo o PNE até o final do 3º ano, ok? Então, o PNE já ficou aqui dentro da estruturação do 2, né? Não fica aqui por último, ok? Então, vamos lá. Próximo. A escola de educação básica como espaço em que ressignifica e recria a cultura herdada. Pensando aqui reconstruindo essas identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias de diferentes regiões do país, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Gente, eu tenho o que hoje? O que vai nortear os meus currículos BNCC? Mas já falei para você em outro momento que as diretrizes, elas tiveram toda a sua implementação enquanto resolução para direcionar toda a estruturação curricular das escolas. Então, os currículos, eles foram, sim, findados a partir de diretrizes também. E toda a BNCC, ela vai pegar bases dessas diretrizes para conseguir construir o seu texto, tá? Então, não é que ela totalmente sai de cena, não, nós ainda utilizamos as diretrizes. Então, quando a gente pensa, né, em estruturação dessa cultura herdada, identidades culturais, então percebe pela própria capa aqui do documento, né, identidades culturais, tem a criança indígena, tem os adultos, né, o EJA, tem as crianças bem pequenas, tem os jovens, então há muito um dinamismo aqui nessa relação, né, então estou falando de quem aqui, dessa escola, desse espaço, reconstruir identidade cultural, quem que vai trazer isso neste primeiro momento são as nossas diretrizes, tá? Então, por isso que aqui é o 3. E a última que sobrou, né? Valorizar não, né? 4. No processo educacional, respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a eles a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. Então, ficou aqui o 4 dentro do ECA, tá? Que vai trazer muito mais essa estruturação de lei, mesmo findado, né? Eximindo tudo qualquer tipo de violência, discriminação contra essa criança, tá? Então, por isso aqui ficou 3, 1, 4 e 2. Nosso gabarito aqui, letra B, né?
bem certinho, ok, gente? Então é isso, a gente conseguir pegar aí o gancho de cada lei, de cada base educacional, de cada legislação, para realmente conseguir, isso é desse ponto, isso é desse outro, tá? Para a gente realmente conseguir direcionar aí certinho, tá? Cada frase, o que as bancas trazem nessa relação, ok? Então vamos lá. Gente, existe também, quando a gente está pensando em currículo, né? Aqui nós estruturamos as diretrizes curriculares nacionais de educação básica. Então aqui vai ter tudo, tá? Igual eu falei para você, vai ter EJA, vai ter educação infantil, vai ter educação indígena, vai ter ensino fundamental, ensino médio, enfim, né? As modalidades também. Educação aqui voltada à educação especial, tá? Enfim, toda essa estruturação da educação como um todo, tá? Aqui, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é uma resolução específica, tá? É a número 5 aqui, 17 de dezembro de 2009, eu tenho uma diretriz e que realmente vai ser voltada para a educação infantil, mas ela está afindada aqui também, tá? Aqui nas diretrizes gerais, por isso que uma não exclui a outra, né? De certa maneira elas são iguais, tá? Só que, claro, aqui é um caderninho voltado específico para a educação infantil. Tá? Onde eu vou trabalhar mesmo cada fase, os estímulos, como que isso deve acontecer, tá? Toda a estruturação do acompanhamento dessas crianças, o desenvolvimento delas, ok? Então aqui são diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Seu caderninho, ó, foi instituído lá em 2010, mas a resolução é de 2009, ok? Gente, então é isso, tá? O que acontece dentro dessas diretrizes? São bases curriculares, não são resoluções dentro das nossas estruturações aqui, ó, são resoluções, estão aqui, tá? Abaixo das nossas leis. Tranquilo? Então, estruturadas essas bases legais, agora a gente vai para o PNE. O que o PNE fala de educação infantil? A meta 1 vai dizer o seguinte, a meta 1, gente, já é da educação infantil, tá? Então, universalizar o quê? O que é universalizar? É 100%, tá? Até 2016, a educação infantil. Então, todas as crianças, a partir dos 4 anos, precisam estar na escola, tá? Universalizar todas as crianças, ok? Com cobertura de pelo menos 50% das crianças de até 3 anos. Então, a ideia é ofertar as creches em maior número para que se atinja pelo menos metade dessas crianças com matrículas das creches. Então, nós temos uma estrutura de sociedade que exige isso hoje, né? As mães trabalham, os pais trabalham, geralmente não fica ninguém em casa. E a criança precisa de uma vaga na creche, muitas vezes o poder público até nem consegue atender. Então, há toda uma relação conflituosa aqui quando a gente pensa em vagas, né, nas creches, que justamente é a maior briga educacional aqui hoje, né? Então eu quero ofertar sim esse ensino em pelo menos 50% que essas crianças estejam matriculadas nas creches, porque é lá na creche, é lá na instituição escolar que essa criança vai ter acesso digno à alimentação, ao convívio social, vai ter cuidados, vai ser realmente olhada, né, dentro de um olhar de sistema público. Então eu quero realmente que essa criança se desenvolva e é ali na escola que isso vai acontecer, né? Então é claro que na família também tem o seu papel, mas pensando que na escola tem toda essa estruturação pedagógica mesmo de olhar para o desenvolvimento e estímulo dessa criança, né? Então realmente aqui, gente, a meta 1 é realmente universalizar esse ensino e também trazer essa cobertura maior aí até 50% das crianças nas creches até 3 anos. Ok? Claro, né, gente, isso não acontece 100% na prática, mas a ideia é a gente pegar o que traz a meta 1, tá? E não pensar lá exatamente o que está acontecendo na prática. Claro que isso não foi atingido ainda, mas a ideia foi realmente instituir uma meta para que se cumprisse, tá? Essa é a ideia aqui do PNE. Então, dentro dessa relação também, né, onde a meta 1 aqui do PNE, agora a gente vai para outra parte onde eu tenho um referencial. O que acontece? Então, muitas vezes vocês vão ouvir diretriz, referencial, professor, é tudo a mesma coisa? Não. O que acontece? O referencial, ele teve o seu papel, ele é lá de 98, tá? Mas o que acontece aqui? Aqui, ele não é obrigatório. Enquanto nós temos uma obrigatoriedade de BNCC, de diretrizes, tá? Aqui, o referencial é só uma referência, como o próprio nome diz. Uma referência para os municípios terem toda uma estruturação de educação infantil,
tá? Então, claro, pense, gente, lá em 98 a LDB tinha acabado de surgir, né, efetivamente, como ela é a nossa lei hoje. Então, pensando que a educação ela precisava desse norte para acontecer, né? Então, primeiramente, pensando em como ela ia se estruturar, que esse referencial traz isso, essa referência para a educação infantil. Então, ele traz a organização para as faixas etárias, né? Naquele momento, primeiramente, as crianças ficavam ali nas creches, nas pré-escolas, né? De 0 a 3 anos, e depois de 4 a 6 anos, tá? Entrava no ensino fundamental com 7, mas claro que isso já caiu, né? Os eixos curriculares aqui que são perpassados por esse referencial, a identidade e autonomia, a formação pessoal e social, conhecimento de mundo, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, artes visuais, música e matemática. Então, gente, aqui a relação é muito do cuidar e educar, tá? Então, a criança ela vai ter a relação de cuidado e educar, que são termos indissociáveis, tá? Essa relação de indissociabilidade aqui entre o educar e o cuidar. Ok? Então, o referencial vai trazer esse norte para a educação infantil acontecer a partir de 98 ali. Então, objetivos era promover o desenvolvimento integral da criança, considerando suas necessidades e interesses. Então, gente, é isso, tá? Se a gente tem uma BNCC hoje, se nós tivemos diretrizes de determinada época, se nós tivemos toda a objetivação da educação infantil para acontecer, foi porque esses documentos trouxeram este norte, né? Então, foi toda uma legislação que foi sendo dada ao longo do tempo. Então, nós temos Constituição, LDB, depois estruturação curricular, né, que é o referencial, que são as diretrizes, BNCC, tá? Então, essa é a ideia aqui, de pensar, focar essa faixa etária, pensar o que é importante para determinada faixa etária, tá? Então, essa é a ideia. Orientações didáticas, sugestões de atividades, tem aqui, tá? Estratégias para o trabalho em sala de aula. Tranquilo? Gente, então é isso, tá? BNCC agora, tá? Que fala de educação infantil. Então, BNCC é uma normativa, tá? Enquanto diretriz que são resoluções, referencial é uma referência, BNCC é normativa, tá? Então, aqui porque isso também cai em prova. Então, a BNCC vai dizer o seguinte, que a educação infantil é a primeira etapa e tem esse ensino que funciona de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, que são as interações e a brincadeira, pautados nisso, né? A criança agindo conforme as interações que ali são pertinentes a cada fase e através do desenvolvimento das brincadeiras, das atividades também, né? São eixos que estruturam-se a educação infantil. Devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem. Então, a criança tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais são eles? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? Para que essas crianças tenham condições de aprender e se desenvolver, tá? Então, direitos de aprendizagem. E também nós temos os nossos campos de experiências que estão pautados os nossos conteúdos dados a cada fase, tá? Então, nós temos, além, né, dessa relação dos eixos estruturantes, interações e brincadeiras, temos os direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Também temos os campos de experiências aqui, que é o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, ok? Então aqui é só uma passada mesmo para a gente relembrar tudo isso, que aqui são 5 campos de experiências que nossos objetivos de conhecimento estão pautados aqui, tá? Eu quero que a minha criança aprenda a partir desse campo de experiência, do eu, outro, nós, então eu vou estruturando os meus conteúdos, ok? Pautados na BNCC, com certeza. Tranquilo, gente? Então agora nós faremos algumas questões aqui para estruturar tudo isso, ok? Então, falamos aí sobre educação infantil, toda essa estruturação, o que a lei está dizendo, o que é importante, como cair em prova. Então, a gente vai fazer tudo isso nas relações de todas as etapas também, tá? Para que a gente pense como que isso vai ser direcionado lá na nossa questão. E que se vier alguma questão de prova pedindo de toda essa legislação que rodeia essa etapa, a gente vai conseguir responder, ok? Essa é a ideia aqui, porque você sai bem afiado aqui dessa aula. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, né, depois da estruturação ali de todos os documentos que nós fizemos. No histórico das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, são apresentados todos os seguintes objetivos, exceto, tá? Então ele quer a exceção, a incorreta. A. Sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e nos demais dispositivos legais.
traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Maravilhosa essa alternativa, né? Que está bem certinha de acordo. Se eu tenho um documento que vai direcionar o meu currículo, né? Então eu quero que isso seja garantido perante todas as bases estruturais de todos os ensinos em território nacional. Então eu quero que o aluno lá de Santa Catarina tem o mesmo ensino lá do aluno do Pará, da Amazônia, enfim, tá, gente? A ideia é realmente a gente trazer essas diretrizes para que essa educação ocorra da mesma maneira, que ela tenha uma base estrutural para acontecer. Só que, claro, base mesmo só vai vir com a BNCC, tá? Então a ideia aqui é realmente a gente organizar esse ensino, essa educação básica através das diretrizes, tá? Mas são direções para essa educação acontecer, que vai trazer os seus artigos, incisos, tudo bem sistematizado para que essa educação ocorra, tá? Então eu quero oferecer uma formação básica comum nacional, tá? Esse era o papel primeiramente, né? Antes da BNCC existir, tá? Então tá bem certinha aqui a nossa A, tá? Bem maravilhosa. A B vai dizer o seguinte: incentivar a segregação dos 3 níveis de ensino, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tendo como foco a diferenciação da base curricular dos conteúdos. Vamos ler as demais. C. Estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da educação básica. Então, gente, reflexão crítica, reflexão propositiva, tudo isso está assim como subsídio da formulação e execução da avaliação do PPP, principalmente porque o PPP é a identidade da escola, tá? Então as diretrizes também vão direcionar isso, diretrizes, né? As diretrizes, elas são nacionais. Então, ela vai trazer um documento nacional. Depois eu tenho o quê? A formulação do currículo. O currículo é mais local, voltado àquele estado, né? Ou voltado àquele município. Ok, currículo. Depois eu tenho o quê? Eu tenho lá dentro de cada instituição PPP, que é a proposta pedagógica daquela escola. É uma escola indígena, é uma escola do campo, é uma escola urbana? Qual a identidade dessa escola? Então, pensando nisso, ok? Então, também serve de base, sim, traz essa reflexão toda assim formulada, executada dentro desses propósitos, ok? Então é isso, gente, aqui está bem certinha também. D. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais, docentes, técnicos, funcionários da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados, as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Tá, vamos lá. Pode ser, de repente você pensa, tá falando de as diretrizes estão falando de formação inicial continuada de professores? Sim, estão, tá? Por quê? Porque aqui nós temos um englobado geral de educação acontecer. Então nós temos desde lá da estruturação, do direcionamento para como cada etapa vai se constituir, nós também temos toda a estruturação que traz essa formação dos profissionais de educação. Tá? Claro que nós temos diretrizes específicas aqui dentro da formação desses profissionais, tá? Mas que estão estruturadas dentro das diretrizes gerais, tá? Por isso gerais, porque traz tudo, tá? Então aqui a formação inicial também e continuada dos profissionais também é orientada aqui através das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Ok? Então aqui está bem certinha. Então a nossa incorreta, né? Só restou a nossa alternativa, a letra B, que eu pulei aqui já. Gente, possivelmente vocês já observaram o erro aqui, né? Porque tá bem gritante esse erro. Lembra quando eu falei para vocês que sempre quando pensarem em educação fragmentada, separada, desunida, já elenca isso daí como errado. Por quê? Nada da educação funciona dentro de uma caixinha, a outra funciona dentro de outra caixinha. Não, elas são muito complementares, singulares, funcionando de forma conjunta. É como se fosse uma grande engrenagem com várias engrenagenzinhas, né? Então, um precisa do outro para funcionar, esse regime de colaboração como um todo, tá? Então, por isso que ele fala aqui, ó, incentivar a segregação dos 3 níveis? Não quero segregação de nada, pelo contrário, né? Se a criança está na educação infantil e ela vai para o ensino fundamental, eu quero que esses conteúdos conversem entre si.
Eu quero que essa transição de etapas não seja sentida pela criança, né? Que lá no primeiro ano quer dizer que lá no primeiro dia a professora vai passar uma fórmula para ela nunca viu na vida? Não, né? Vai ter todo um contexto, vai ter toda uma transição, né? Então existe aí todo um caminho a ser seguido perante, né? A nossa BNCC vai trazer muito isso. Então, mas a ideia aqui, claro que nós estamos falando de diretriz, que já trazia esse princípio. Então a ideia não é segregar nada, separar nada, fragmentar nada, tá? A ideia é realmente de continuação, de continuidade aqui, tá? Tendo como foco a diferenciação da base. Não, eu não quero diferenciar, tá? Claro que cada um vai ter seu foco, mas todos atrelados a realmente uma conduta ali realizada perante toda essa continuidade dos conteúdos, da fase entre as crianças, né? Então, se ela sai do primeiro para o segundo ano, tem que ter esse princípio de continuação, né? Onde ela vai, sim, rever alguns conteúdos que foram aplicados lá no ano anterior, para realmente fornecer todo esse feedback, para dar continuidade nesse trabalho. Então, são todas ações elencadas aqui, né? Então, por isso que o nosso gabarito aqui, exceção incorreta, é a letra B, ok? Próxima e última questão. A organização curricular de educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, tá? Então lembre dos nossos campos lá, se precisar volte lá, tá? No âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe o quê? A ideia de experiência desarticulada das tendências pedagógicas contemporâneas que se enquadram no paradigma da complexidade. B. As situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. C. As situações e as experiências da vida cotidiana das crianças e seus saberes, transformando o currículo numa perspectiva do protagonismo docente. E é protagonismo docente ou do aluno, né? D. As experiências concretas da vida cotidiana das crianças, assumindo o processo de desenvolvimento como resultado da simples transmissão de conhecimento. Eu quero somente transmissão de conhecimento de uma maneira simplificada para as crianças? Não, né? Não é como aqui é muito a relação da educação bancária, né? Que o Paulo Freire criticava. Então a criança está aqui, o professor é a autoridade. Então, o ensino tradicional, né? O professor aplica, o aluno recebe, e essa educação vai acontecendo dessa simples transmissão de conhecimento, aquela relação vertical, né? De professor e aluno. Então, não é isso, tá, gente? Eu trabalho hoje numa relação horizontal, onde o aluno sim tem a sua importância, o seu contexto social, e não é somente na transmissão de conhecimento. Então, a gente já vai eliminar a D, a gente vai eliminar a C por causa do protagonismo docente, né? Não é protagonismo do professor, não é protagonismo docente, é do aluno. E aqui ele fala, né? Uma experiência desarticulada das tendências. Não, tudo que está permeado na sociedade, eu estou falando de tendência pedagógica, tendência moda, o que está atual, né? Então eu tenho uma relação crítica, eu tenho uma relação de protagonismo do aluno, eu tenho uma relação onde eu quero sim evidenciar toda essa relação social dessa criança, trazer essa bagagem que ela realmente conceitua ali, que ela tem de vida, para realmente fazer essa estruturação desses conteúdos. Então, a partir dessa base, né, curricular que eu quero trazer aqui, então eu não tenho esse paradigma dentro desta relação desarticulada, né, como ele diz aqui. Então, não, pelo contrário, né? Então, aqui, gente, a gente já elimina a A também, né? Então, ficou mais correta a nossa letra B, que está bem certinha, ele vai dizer assim: esse arranjo curricular pautado nos campos de experiência, que são as situações, experiências concretas da vida cotidiana dessa criança. Então, é uma criança indígena, é uma criança do campo, mas é uma criança de uma escola mais periférica. Eu tenho que levar esse contexto, essa vida cotidiana à lei, né? E pensar nesse aluno. E seus saberes, entrelaçando aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. E, claro, muito mais do que isso também. Ok? Então, gente, letra B, tá? Finalizamos a nossa aula, espero que você tenha ampliado os seus conhecimentos, pensando agora na etapa da educação infantil, e claro que nos demais blocos aí a gente vai sim trazendo tudo que é principal aí a cada etapa e o que a legislação traz, porque nós estamos trabalhando bases legais, então resoluções, leis, tudo que essa base legal traz na relação de cada etapa da educação, ok? Então é isso, tá bom? Até mais, tchau, tchau!